Nesta aula vamos falar um pouco sobre o reino protista. Nós vamos fazer uma abordagem a respeito deste importante reino na natureza, no qual estão incluídos, os protozoários e também as algas. Esses organismos foram observados há mais de 300 anos, bem antigo, né? Isso quer dizer que, mesmo sendo invisíveis a olho nu, é possível enxergá-los com auxílio de instrumentos ópticos comuns. A palavra protozoário deriva do grego protos, que significa primeiro, e zoo, que significa animal. Além dos protozoários, também estão presentes nesse reino as algas. Então temos aqui o fato de que, na verdade, eles não são animais. Era uma concepção antiga, porque há 300 anos atrás esses organismos já eram vistos, a partir de microscópios rudimentares, e não se sabia ainda, esses seres vivos, não se sabia ainda como eles eram, qual a característica que distinguia-os de outros seres vivos. Vamos ver então as características gerais dos protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares e eucariontes, ou seja, eles têm uma única célula e possuem um núcleo delimitado pela carioteca, que é uma membrana nuclear. Dentro dela fica o núcleo que contém material genético. É diferente da bactéria, que, conforme vimos na aula anterior, não apresenta um núcleo verdadeiro. O material genético ele fica disperso, espalhado no citoplasma. Esses organismos podem viver sozinhos, são os protozoários vida livre, ou em colônias. Além disso, eles podem ser encontrados em diferentes tipos de ambientes, exercendo diversas relações ecológicas com outros seres vivos, sendo as mais comuns o parasitismo e o mutualismo. O tipo de nutrição desses organismos é heterotrófico, ou seja, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles dependem de outros seres vivos para comerem, para se alimentarem. Eles podem ser classificados em 4 tipos, ou em 4 grupos. Protozoários ameboides, que têm uma locomoção que acontece por meio de pseudópodes, ou falsos pés, São desdobramentos da membrana plasmática que, além da locomoção, conseguem capturar o alimento. São projeções, da membrana, que fazem com que as amebas consigam englobar a partícula de alimento e então realizar essa nutrição. Temos protozoários flagelados. Flagelos são caudas, gente? Assim como os espermatozoides que possuem flagelos, os protozoários flagelados se movimentam pela ação de seus longos flagelos, ou caudas. Nesse grupo estão gêneros protozoários como Trypanosoma giardia, Trichomonas e Leishmania, que são causadores de diferentes tipos de doença. Temos protozoários ciliados, que são aqueles que usam cílios, são pelinhos, para se locomoverem. Os cílios e flagelos diferem entre si quanto ao tamanho e a quantidade. Os cílios são menores, são estruturas bem menores, e em maior quantidade que os flagelos. Além da movimentação, os cílios também auxiliam na nutrição. Um representante desse grupo é o Paramece, um protozoário de vida livre que vive em ambientes dos ciclos. Eles não causam doenças, daí o termo vida livre. Eles não precisam de uma célula para parasitarem, E vivem na água, ambientes dos ciclos, quer dizer, ecossistemas de água doce, como rios e lagos. Temos protozoários apicomplexos. Os protozoários apicomplexos são, em sua maioria, parasitas internos e não apresentam estruturas de locomoção. O nome desses organismos deriva da estrutura que eles apresentam para entrar na célula hospedeira, chamada de complexo apical. A reprodução dos protozoários acontece também de 2 maneiras. A primeira delas, e a mais comum, é assexuada, através de divisão binária, de uma forma semelhante ao que acontece em relação às bactérias.
Um organismo dá origem a dois organismos com o mesmo material genético, produz clones, duas cópias de si. Porém, alguns protozoários se reproduzem sexuadamente por conjugação, ou seja, eles realizam a troca de material genético, o que garante a variabilidade genética da espécie. Assim como as bactérias, na reprodução sexuada por conjugação, não há formação de um número maior de organismos, de novos organismos, mas há uma transformação, né? Há uma troca de material genético, o que leva à variabilidade genética entre os dois organismos, que também é um mecanismo muito importante na natureza. Vamos falar um pouco sobre as algas. As algas, que também estão no grupo dos protistas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares. Unicelulares possuem apenas uma célula e multicelulares duas ou mais células, sendo essas células eucariontes, ou seja, possuem núcleo individualizado pela membrana carioteca. Elas são encontradas em ambiente aquático, sejam eles dulcícola, de água doce, né, ou marinho, nos oceanos, e ambiente terrestre e úmido. As algas unicelulares podem ter estruturas locomotoras, como flagelos, e estruturas protetoras, como carapaças. As algas multicelulares são formadas por um conjunto de células chamado de talo, a partir do qual podem formar filamentos e lâminas. Porém, essas estruturas não são formadas por tecidos verdadeiros nem por órgãos. Esses seres vivos são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, daí o termo autotróficos ou autótrofos. As algas possuem outros pigmentos além da clorofila, sendo essa variedade de pigmentos utilizada na classificação desses organismos. Os dinoflagelados, os euglenoides, as diatomáceas e parte das algas verdes são importantes grupos das algas unicelulares. Entre as algas multicelulares estão as algas pardas, parte das algas verdes e as algas vermelhas, ou pirrófitas, né, que podem causar o fenômeno das marés vermelhas. A reprodução das algas pode ocorrer de forma assexuada, por divisão binária nas espécies unicelulares e por fragmentação dos talos nas algas multicelulares, e também de forma sexuada, com a formação de gametas. Então, também, né, elas fazem os dois tipos de reprodução, ou divisão binária, que acontece comumente entre as algas unicelulares, ou por fragmentação, né, dos talos nas algas multicelulares, mas também pode ocorrer de forma sexuada, com a geração de gametas, que são células masculinas e femininas. E qual a importância das algas? Elas têm um papel importante como produtoras de energia nas cadeias alimentares aquáticas. Muitas das algas microscópicas flutuam na água junto das cianobactérias. Lembrando que as cianobactérias não são algas verdadeiras. Elas pertencem a outro reino que vocês estudaram anteriormente, que é o reino Monera, onde estão inclusas também as bactérias, correto? E formam o fitoplâncton, o qual é responsável pela produção de grande parte do oxigênio do planeta. Então, as algas, juntamente com as algas azuis, ou cianobactérias, são as verdadeiras produtoras, fábricas de oxigênio do planeta. São os verdadeiros pulmões da Terra. É claro que a cobertura vegetal, os vegetais terrestres, as plantas aquáticas também têm uma importância grande. Mas a maior parte do oxigênio que existe acumulado em nossa atmosfera deriva da atividade fotossintética de cianobactérias e algas. Algumas espécies são bioluminescentes, ou seja, são capazes de converter energia química em luz, gerando fenômenos luminosos no mar, né? Formam verdadeiros espetáculos. Vamos ver rapidamente, né, cenas de um vídeo que mostra como ocorre esse fenômeno tão interessante chamado de bioluminescência.
Fantástico, né? Algumas algas do grupo das pirrófitas, também chamadas algas cor-de-fogo, podem provocar um fenômeno chamado de maré vermelha. Ele é resultado da proliferação excessiva de algas desse grupo e ocorre em situações de despejo de esgoto no ambiente, o que aumenta a quantidade de nutrientes disponíveis. Com a proliferação dessas algas, ocorre a liberação de toxinas na alga, o que pode afetar diversas espécies aquáticas. É um fenômeno que libera toxinas, né? Substâncias que podem matar a biodiversidade daquelas águas. Vamos ver algumas imagens? Através de uma simples busca na internet, nós podemos ver esse fenômeno, né, das marés vermelhas. Observem a coloração avermelhada da água, devido à liberação, né, de toxinas que fazem com que estas algas, né, se desenvolvam muito. Na verdade, né, elas proliferam devido ao despejo de esgotos, né, de nutrientes, que levam à multiplicação exacerbada dessas algas. E assim elas inundam, né, povoam amplamente, né, os ecossistemas aquáticos, liberando grande quantidade de toxinas. Então, essas toxinas são prejudiciais ao meio ambiente. Observem só, né, como é um fenômeno que pode afetar, né, largamente os ecossistemas aquáticos e comprometer a qualidade desses ambientes. Então, elas são utilizadas também como bioindicadores. Uma grande quantidade de pirrófitas, dessas algas, em um ambiente aquático, em ecossistema aquático, é um indício de que está havendo algum desequilíbrio ecológico, algum impacto ambiental naquele local. E qual a importância das algas? Elas apresentam importância econômica para nós, principalmente na alimentação, servindo como fonte de vitaminas e sais minerais. Um exemplo é o uso de determinadas algas na culinária japonesa, no preparo de sushi, que são comidas à base de alga e arroz. Outras espécies de algas são utilizadas na extração de substâncias utilizadas como matéria-prima nas indústrias cosmética e farmacêutica, como o agar e a carragenina ou carragenana, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 2 anos em uma farmácia de manipulação, ou seja, eu fazia medicamentos e cosméticos há muitos anos atrás, né? Antes de eu me formar em ciências biológicas. E eu tive contato com esses princípios ativos à base de algas. Eu fiz muitos medicamentos utilizando essas algas, né? Assim como cosméticos. Então, muitos cremes, medicamentos, cápsulas são constituídos por algas, que são utilizadas também como vitaminas e sais minerais, na reposição de sais minerais, né? Então temos a rutina, a espirulina, a agar-agar, carragenana, elas são utilizadas no preparo de sorvetes, de guloseimas, né? Porque essas substâncias são gelatinosas, elas contêm colágeno, que são utilizados no tratamento, em tratamentos dermatológicos, né? Tratamentos da pele, etc. Vamos ver agora algumas doenças causadas por protozoários, que fazem parte daquele primeiro grupo que pertence ao reino protoctista, né? Na verdade, é a denominação mais atual, que tem sido amplamente empregada em livros acadêmicos, em livros de biologia, são reinos protoctistas. É o reino protoctista, né? Para ser mais exato, ou protista, né? Doença de Chagas. A doença de Chagas, descoberta pelo cientista brasileiro Carlos Chagas, né, um grande médico brasileiro, é causada, né, pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que fica incubado naturalmente em animais silvestres. Quando o vetor, conhecido popularmente como barbeiro, que é um inseto, né, uma espécie de percevejo, pica um destes animais, acaba se contaminando com Trypanosoma cruzi. Quando o inseto contaminado pica um ser humano, ele deixa fezes
que contém o protozoário próximos ao local da picada, geralmente no rosto. Daí o fato de um inseto ser chamado popularmente de barbeiro, né? De modo que ao se coçar em função da picada, o humano acaba se contaminando. Aquelas fezes, né, contêm os tripanossomos, né, e eles acabam entrando na corrente sanguínea no local da ferida, uma vez que a ferida causa coceira na região, né? Então, os tripanossomas entram na corrente sanguínea, podendo atingir órgãos importantes, principalmente o coração. Os protozoários se alojam no corpo humano e podem ficar por longos períodos, 20 anos até, sem serem notados. Quando chegam em órgãos como o coração e o fígado, esse protozoário prejudica o funcionamento desses órgãos, podendo levar à falência. Os protozoários podem causar uma séria infecção, um sério comprometimento do músculo cardíaco, podendo levar inclusive a pessoa à morte, ao óbito. Hoje já se sabe de outras formas de contaminação. Uma delas é a pessoa ingerir, né, tripanossomos derivados, né, de barbeiras, de insetos que são moídos juntamente com a cana na produção de caldo de cana ou garapa. Outra maneira também de a pessoa ser contaminada é através do açaí, da polpa do açaí, né, do açaí. Os insetos podem estar presentes, né? Eles podem ser moídos juntamente com açaí e, ao serem ingeridos, né, pela pessoa, podem contaminar e levar a uma infecção para essa pessoa. Acredita-se também que Charles Darwin, né, o pai do evolucionismo, conforme vimos nessas aulas de evolução, ele tenha contraído doença de Chagas em suas viagens pelo mundo. Né, porque após seu retorno à Inglaterra, a saúde dele nunca mais foi a mesma. Como não era conhecida na época essa doença, né, não se tem certeza se realmente ele contraiu a doença de Chagas. A contaminação também pode se dar por meio de consumo de alimentos contaminados, como açaí e caldo de cana, devido à falta de saneamento básico e de higiene. Então, a produção desses alimentos sem higiene pode levar também à infecção pela doença de Chagas, pelos tripanossomos. Então temos aqui o agente etiológico, o agente causador, né? É o protozoário Trypanosoma cruzi. A transmissão através de contato com as fezes do inseto barbeiro, que é o Triatoma infestans. Então o barbeiro é o vetor, né? É um percevejo. Prevenção, melhoria na condição de habitação e saneamento básico, higienização de alimentos, tratamento, paliativos e secundários ao alojamento do protozoário. O que é isso, né? É uma doença crônica, né? Ela não tem estritamente uma cura. São usadas formas de tratamento paliativo para diminuir os sintomas, né? Ou secundários ao alojamento de protozoário. Ou seja, né, a doença de Chagas, ela só tem cura na fase aguda, quando são utilizados medicamentos capazes de matar, né, os tripanossomas. Uma vez instalado no organismo, né, nós temos a fase crônica da doença, que, conforme estudamos, pode durar vários anos, né, às vezes décadas. Neste caso, o tratamento paliativo é para minimizar os efeitos dos protozoários no organismo, né? Em casos mais graves, recorre-se inclusive ao transplante do coração, que é o órgão mais afetado. Então é uma doença gravíssima, né? É uma doença séria, grave, e não tem cura na fase crônica. Daí a importância de saneamento básico e higiene, inclusive no cuidado com relação ao consumo de alimentos, né, que são vendidos facilmente nas ruas, em praias. Bom, vamos ver agora sobre a malária, causada por protozoários do gênero Plasmodium, que é transmitido pela picada da fêmea do mosquito prego. O principal órgão cometido por essa doença é o fígado. No ciclo da malária, o protozoário é transmitido ao homem através da picada de um mosquito vetor que esteja contaminado.
transmitido então pelo chamado mosquito prego, né, o mosquito palha. No Brasil existem 3 tipos de protozoários que estão relacionados à malária. A variação entre eles é a intensidade dos sintomas. Temos Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum, sendo que o último causa a forma mais grave da doença. Então, o agente causador, o agente etiológico, protozoários do gênero Plasmodium. Transmissão: picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, conhecido como mosquito prego. Prevenção: melhoria na condição de habitação e saneamento básico. Tratamento: paliativos secundários ao alojamento protozoário. Também, se torna uma doença crônica uma vez instalado o protozoário no organismo. Nos romances, de literatura brasileira e mundial, nós vamos encontrar malária, essa doença, sendo descrita como maleita, e utilizava sulfato de quinina, derivada de uma planta, de onde se fabrica também a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são medicamentos que são utilizados no tratamento de várias doenças, como lúpus, malária, mas que não se comprovou sua eficácia no tratamento da Covid-19. Inclusive, há alguns estudos que relacionam os efeitos colaterais importantes, como arritmias cardíacas, o que seria um problema muito grande em relação às pessoas que utilizam esse medicamento para prevenir a Covid. Então, não há nenhuma comprovação científica de que a cloroquina e hidroxicloroquina sejam eficazes no tratamento da Covid, embora seja útil, sejam medicamentos úteis no tratamento de outras doenças, dentre elas a malária. Finalmente, vamos falar um pouco sobre a amebise. É uma doença causada por amebas. É um tipo de protozoário que se locomove através de pseudópodes, são falsos pés. Ela ocorre pela ingestão de cistos do protozoário Entamoeba stollitica. Esse protozoário pode sobreviver por longos períodos na água, em alimento. Quando ingerido por uma pessoa, o protozoário se multiplica no intestino, causando diarreias, e pode ainda ser transportado através da corrente sanguínea para diversas outras regiões do corpo, atacando principalmente o fígado, o pulmão e o cérebro, podendo causar graves lesões. Então, ela pode causar uma diarreia sanguinolenta, mas também pode atingir outros órgãos, como o fígado, o pulmão e o cérebro, além do intestino, e causar graves lesões. Então, não é uma doença qualquer, É uma doença que requer também cuidado e tratamento. Qual é o agente causador? Protozoário Entamoeba stollitica. Transmissão: ingestão de água e alimentos contaminados pelos cistos. Prevenção: melhoria de saneamento básico, principalmente na rede de esgoto. Lavar as mãos e alimentos antes das refeições. Beber água apenas filtrada ou fervida. E qual é o tratamento? A utilização de antibióticos e antiparasitários, São medicamentos contra a verme. Então, encerramos aqui nosso estudo sobre o reino protoctista ou protista. Façam as atividades posteriores e até a próxima aula, quando estudaremos o reino fungi.